Pessoal, entrando em mais um módulo aqui, programação orientada a objetos, vamos entender conceitualmente e através de um único exemplo para a gente não passar batido aqui sem ver nada nesse módulo. Só que não é o nosso foco de aprendizado. Não quer dizer que isso aqui não seja útil, isso aqui na verdade é muito útil, a programação orientada a objeto. Só que nós vamos utilizar mais as classes já disponíveis, todo o acervo que a própria programação já nos entrega, do que sim estar criando muito esses objetos para os nossos robôs. Então, alguém que queira realmente dar um foco seria uma especialização desse curso, programar orientado a objeto para a criação de algum objeto, de alguma estratégia ou algo que possamos fazer na nossa programação para ter alguma finalidade no nosso código. Mas entendendo aqui o conceito aqui, vamos explicar então, entender o que é objetos. Aqui muita gente perde a cabeça por causa dessa palavra aqui, objetos. Então isso aqui vem como referenciar ao que nós conhecemos hoje como objetos mesmo, o próprio sinônimo da palavra, né? Então eu tenho várias coisas que eu posso admitir como um objeto. O meu teclado é um objeto, meu mouse é um objeto. E o que o meu teclado faz? Ele tem determinados comandos, tem suas características, são letras, números, usada por um atalho. Então eu tenho que ter as propriedades desse meu objeto que eu estou querendo criar para alguma coisa fim. Então, qual é o conceito? Programação orientada a objeto é programar basicamente focado em dados, enquanto dados e comportamentos estão inseparavelmente ligados. Juntos, dados e comportamentos constituem uma classe, enquanto objetos são instâncias da classe. Então, vamos entender ponto a ponto aqui. Tá? Então, qual é a função da programação orientada a objeto? É uma programação voltada basicamente para dados, e esses dados eles representam, ou na verdade indicam, um determinado comportamento. Por exemplo, aqui no nosso curso, a gente tem os dados da cotação, que faz o quê? Reflete um determinado comportamento do mercado. Então, dados e comportamento são inseparáveis, né? Eu tenho um comportamento para cima, para baixo, alta ou baixa, ou consolidação dos preços, e através dos dados eu consigo prever ou estipular para onde esse comportamento, seja o mercado vai para cima ou vai para baixo, dentro do nosso contexto. Juntos, dados e comportamentos constituem uma classe. Então, a programação orientada a objeto ela tem esse foco nos dados para definir um comportamento construído a partir da implementação de uma classe. E o que é o objeto? O objeto é a instância dessa classe. É o nome ali, a variável que eu vou criar no meu código para se referir àquela classe. E pulando toda essa informação aqui, o conceito de programação orientada a objeto tem um conjunto de conceitos relacionados, incluindo o seguinte: simulação de ações do mundo real, tipos de dados definidos pelo usuário, ocultamento de detalhes de implementação. Então, o que isso quer dizer? Eu vou abrir o nosso código aqui, vou criar um objeto e a gente vai tentar entender, né, um resumão assim, bem base, e já aprender um pouco de estrutura de classe, e vou mostrar também um exemplo aqui da classe Trade que a gente vai utilizar muito aqui no código que eu já tenho em um dos meus robôs aqui. Então vamos pegar aqui e voltar. Aqui, ó, eu incluí uma biblioteca chamada Trade, já é nativa do MetaTrader 5. Todo mundo que baixa o MetaTrader 5 tem acesso a essa classe aqui do Trader. E fiz a instância aqui. Eu me referi à classe que está dentro do Trader e defini como Trader. A partir desse momento, eu tenho agora acesso a toda
a essa classe todas as informações dentro dessa classe, se ao menos tem programado nada disso daqui. E lá dentro da própria biblioteca, deixa eu abrir aqui para a gente entender como que já é uma programação orientada a objetos já feita. Vamos lá, include, trader. Então isso daqui é toda a estrutura, ó, meu CTrader da minha classe para a criação de objetos, ele relacionado à abertura, ao fechamento, a todo o trader, o que precisa para poder abrir, fechar, modificar uma posição. Então ele criou as palavras-chave aqui fechadas aqui, as variáveis fechadas, isso a gente não tem resultado. Ele lá embaixo ele pega isso e faz toda a tratativa dos dados para que possa fornecer aqui publicamente todas as chamadas que a gente vai utilizar. Então, todas essas funções aqui dentro da classe CTrade, que já vem nativa, eu consigo realizar minhas operações de compra, de venda. Então, é algo realmente importante, um nível de programação já avançado, mas que para o desenvolvimento dos nossos robôs, tudo que a gente já tem disponível, a gente não vai precisar reinventar a roda aqui. Então, só ratificando novamente, essa parte de programação orientada a objeto, ela é importante. A gente precisa saber como utilizar aqui e aproveitar o que já tem disponível do sistema e uma programação com ênfase nisso daqui, você querer aprender mais sobre ou criar suas próprias classes, objetos aí, é algo mais como uma especialização pessoal de cada um. Voltando aqui para o nosso código, deixa eu fechar, robô do curso. Então, eu vou criar aqui um objeto. Você aperta class, dá um tab, ele já te dá a estrutura base para você trabalhar com uma classe. Então, vamos reforçar o conceito e a programação. Então, eu tenho lá o conceito de programação orientada a objeto, tem um conjunto de conceitos relacionados, incluindo o seguinte: simulação de ações do mundo real, tipo de dado definido. Então vamos voltar lá. Eu quero criar, vamos dizer que eu quero criar um avião. Então vou chamar essa minha classe de avião, certo? Não preciso ter o construtor e o destrutor aqui, não preciso importar com isso. Mas se compila, o próprio editor ele já cria, se eu não tenho uma classe. Na classe aí eu tenho duas estruturas: o public, private ou protect, tem basicamente as mesmas funções dentro do meu código. Normalmente a gente vê mais a questão de private, dois pontos. Aqui eu coloco a seguinte informação: eu quero criar uma função dentro do meu código que eu não quero permitir que o meu usuário, ao chamar essa classe, tenha acesso. Vamos entender isso daqui. Deixa eu definir primeiro as variáveis ou funções públicas. Então, eu quero aqui dentro da minha classe. Vamos entender que a gente está criando um avião aqui, tá? Bem básico. Eu quero criar um avião com uma velocidade inicial, ou seja, ele tem uma velocidade inicial, uma velocidade máxima, e eu quero ter o nome desse avião. O tipo, na verdade, tipo avião, e uma outra string, nome avião. Ok? E o que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que criar esse avião. Então vamos lá. Vou criar uma função aqui, o método, tipo int, tipo string, avião. Vou abrir aqui, vou passar um parâmetro inteiro.
tipo, TP de tipo. Ok, só vou criar aqui. E fora aqui da minha estrutura da minha classe, eu vou criar esse avião. Então, vou chamar aqui, criar uma função do tipo string. Vou me referenciar à minha classe, tá? Colocar 2 pontos e o nome da minha função aqui. Então, essa estrutura é para corresponder à chamada dessa função aqui. Abro meus colchetes e agora vou começar a criar meu avião. Então, vamos dizer que se o tipo desse avião, seja a entrada que o usuário colocar aqui for igual a 1, vamos dizer assim, 1 é igual jato, 2 igual a planador, 3 teco-teco. Só inventando aqui. Teco-teco. Ok? Então, se o usuário passar 1, eu vou criar um jato, 2 um planador e 3 um teco-teco. Agora que eu já tenho a minha estrutura do meu avião. Velocidade inicial vai ser padrão 0. O avião começa na velocidade 0. A velocidade máxima desse avião. Vamos dizer que aqui é um jato, vai ser 800 km. O tipo vai ser o jato. E o nome vai ser jato russo. E aqui eu vou dar um retorno. Se for 1, eu quero retornar o tipo, por exemplo, do avião. Vou fazer a mesma coisa aqui para mim poder criar os outros dois tipos aqui. Else, if. Se for igual a 2, no planador, vamos colocar uns 300 de velocidade. Planador, planador. Repetir a mesma estrutura. Vou criar agora o teco-teco. E vou dar um retorno final aqui também. Se não for nenhum desses modelos, eu vou retornar. Na verdade, nem precisa. Eu vou já deixar de retorno de padrão. Se meu usuário passar qualquer um, o número 4, por exemplo, não vai dar nenhuma chamada aqui. Mas eu vou retornar aqui avião, tipo avião não disponível. Tipo não disponível. Pronto. Deixa eu compilar sem erro. Vou dar uma organizada aqui no código.